Sua presença é tudo que eu tenho, Senhor. Sua presença me renova. Sua presença me transforma. Sua presença nos enche de alegria. Sua presença nos enche de paz. Sua presença nos enche de esperança. Peço ao Espírito Santo de Deus nessa noite a te encher dessa presença maravilhosa. Oh Deus, eu não quero ter apenas uma experiência, não quero ter apenas um encontro. Deus, eu quero ser cheio dessa presença. Eu quero ser cheio, Senhor, da tua vida. Porque quem tem a sua presença tem paz. Quem tem a sua presença tem alegria. Quem tem a sua presença tem força para enfrentar adversidades. Quem tem a sua presença, Senhor, tem cura, tem vida, tem salvação. E nós te pedimos hoje, Pai, enche-nos com a sua maravilhosa presença. Enche-nos com a sua poderosa presença. Enche-nos, Senhor, dessa poderosa presença nessa noite. Nós queremos ser transformados por Ti. Queremos ser renovados por Ti, Espírito Santo. Enche-nos dessa gloriosa presença, em o nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso apaixonado a esse Deus? Enquanto você aplaude, vai dizendo glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado e profetiza. Fala em nome de Jesus. Ainda nesse mês você verá os céus se abrirem sobre a tua vida. Você verá e terá respostas. Quem está aguardando respostas de Deus aí, virá para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Virá para a tua vida em nome de Jesus. Quem crê na palavra de Deus? Quem crê? Quem ama a palavra de Deus? Cadê você aqui? Ó? Quem ama tanto que lê todo dia? Tem pessoas que falam assim: eu amo a Bíblia, amo. Só não leio. Muito menos pratico. Mas você gosta da palavra? Amo a Bíblia. Mas não leio, mas não gosto de ler. Quem ama tanto que lê. Quem ama tanto que lê e lê todo dia, sem parar. Olha para quem está do seu lado e fala: quero te dar um desafio hoje. Ler todos os dias a palavra de Deus. Fala, medita nela. Fala, ora em cima da palavra de Deus. Fala, devora a palavra de Deus. E eu profetizo, essa palavra vai te incendiar, vai te renovar. Quem tem sido renovado pela poderosa palavra de Deus aí? Então abra sua Bíblia comigo agora. Abra comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Você pode ser do versículo 5 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Fala comigo: a fé e a autoridade. Quem crê que Jesus tem autoridade? Agora, quem tem fé que Jesus é uma autoridade? A fé está completamente ligada ao nosso entendimento da autoridade. Quem tem dificuldade de entender sobre a autoridade, sempre vai ter uma fé frágil, vai ter uma fé que se dissolve igual um sorvete no calor, né? Quem não entende, não tem a compreensão de autoridade, do princípio de autoridade. Quem é que entende o princípio de autoridade? Quem é que você trabalha em um lugar que lá tem autoridade? Já reparou que todos os lugares que nós vamos existem hierarquias de autoridade? Agora imagina só, se não houvesse hierarquia de autoridade, como que seria? Não tem chefe, não tem patrão, não tem funcionário, não tem gerente, não tem supervisor, não tem mais nada, não tem líder, né? Todo mundo, não existe mais hierarquia nenhuma. Como que seriam? Na casa, não, o filho manda mais que o pai,
O filho é que manda no pai, às vezes é o pai que direciona o filho, às vezes é o filho que... Quem já viu bagunça assim? Aonde não há autoridade, é uma verdadeira baderna, é uma verdadeira bagunça. E tudo que o diabo semeia no coração das pessoas é exatamente a rebelião contra a autoridade. Porque é através da autoridade que flui a unção, é através da autoridade que flui a bênção. Quem aqui já recebeu alguma coisa dos seus pais? Cadê você que recebeu? Olha, porque aonde tem autoridade, ali vai fluir bênção. Quem já recebeu alguma coisa aí do lugar que você trabalha? Cadê quem já recebeu alguma coisa? Quem recebe todo mês alguma coisa do lugar que você trabalha aí? É ali que flui a bênção. É através da autoridade é que flui a bênção em nossas vidas. E aqui, Jesus fica muito assustado. Gente, Jesus fica muito assim, assustado com a atitude de um homem. Quem quer chocar os céus nesse dia? Então você vai aprender aqui como você vai chocar. Jesus fica assustado com a conduta, com o procedimento de um homem que chegou perto dele, que nem era discípulo dele e que nem caminhava com ele. Mas Jesus ficou chocado porque esse homem entendia um princípio que muitas pessoas que estavam do lado dele não entendiam. Ele entendia um conceito que muitas pessoas que estavam caminhando com ele ainda não tinham entendido aquele conceito, ainda não tinham entendido aquele princípio. Vamos entender qual. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando, Senhor, o meu criado, meu servo, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrível. Aquele homem estava com um problema terrível dentro de casa, e aquele problema estava incomodando ele. Quem tem alguma coisa que está te incomodando nesses dias? E estava incomodando tanto, que ele foi procurar socorro, e estava incomodando tanto, que ele foi procurar ajuda. Mas antes dele procurar ajuda, ele falou: quem é a autoridade nesse assunto? Quem é que pode resolver mesmo? Ele podia ter levado no médico, sim ou não, gente? Jesus não era médico, Jesus era o médico dos médicos, não é verdade? Ele podia ter levado no médico, no curandeiro lá mais próximo dele. Ele falou: não, quem é a maior autoridade em cura, libertação? Ele não só cura fisicamente, ele cura emocionalmente. Ele não só cura emocionalmente e fisicamente, ele cura espiritualmente. Quem é a maior autoridade? Jesus. E esse homem foi até Jesus, e esse homem chegou clamando: Jesus, preciso de uma intervenção sua, preciso de um milagre, preciso de uma ação sua. Eu estou desesperado, eu preciso de uma intervenção sua. Por quê? Você está com problema? Não, eu não estou, mas o meu servo tem um problema terrível, e eu não aceito ver ele daquele jeito. Quem aqui tem parentes, amigos que estão passando por situações difíceis? Quem não aceita vê-los desse jeito? Levanta a sua mão aí, ó, por alguém da sua família. Levanta a sua mão por alguém da sua casa e profetiza, fala: em nome de Jesus, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala: Senhor, cura, liberta, sara a minha casa e os meus familiares, em nome de Jesus. Quem crê que Deus está te ouvindo e está enviando os anjos lá agora? Enviando os anjos lá agora. Esse homem chegou e clamou para Jesus. Jesus responde para ele, versículo 7. Jesus lhe disse: de pronto. Jesus diz de imediato. Jesus diz na hora. O que ele diz na hora? Vou lá agora. Sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Eu estou completamente determinado a fazer.
eu estou disposto e estou determinado a fazer. Quem me busca vai encontrar resposta. Quem me busca vai encontrar socorro. Quem me busca para valer vai encontrar uma direção. Jesus está dizendo: eu vou lá agora. Eu não vou fazer, eu vou fazer. Eu não vou visitar, eu vou visitar. Eu não vou resolver, eu vou resolver. Vira para quem está do seu lado e fala: ele está pronto, ele está decidido, ele está determinado, ele está disposto. Não é a fazer não, é a fazer agora. Fala: ele não quer mudar essa situação na sua vida não, ele quer mudar essa situação na sua vida agora. Ele não quer realizar um dia não, ele quer realizar. Quem quer pegar isso hoje em nome de Jesus? O que atrasa as coisas acontecerem em nossa vida, gente? Quantas vezes nós pensamos: oh Deus, será que o Senhor não quer? Oh Deus, será que o Senhor não... Oh Deus. Deus está desse jeito aqui, ó. O que atrasa as coisas em nossa vida somos nós. Que atrasa as transformações em nossa vida somos nós. Quantas coisas nós ficamos procrastinando, deixando para depois. Quem aqui tem alguma coisa que você está deixando para o mês que vem? Você deixou para o ano que vem já? Você deixou para a semana que vem? Quem aqui sabe que você tem que fazer alguma coisa que você já deixou para depois? Cadê você? Eu não, é amanhã, semana que vem, mês que vem, depois, quando eu tiver um tempo. Jesus está dizendo: eu não quero fazer, eu quero fazer agora. Aí ele diz: eu irei curá-lo. Aí Jesus toma um choque com isso aqui, ó. Jesus toma um choque com isso aqui. Jesus fica completamente chocado com essa postura. Mas diz o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Não, o Senhor vai ter trabalho com quem não tem fé. Comigo o Senhor não tem esse trabalho. O Senhor vai ter trabalho com os incrédulos. O Senhor só tem trabalho com outros. Comigo, Jesus, o Senhor não vai ter esse tipo de trabalho. Não, o Senhor não precisa nem mover nada. Comigo não. Comigo o Senhor não precisa ter trabalho. Comigo o Senhor só precisa liberar apenas. Pergunta com o seu irmão, pergunta para ele, fala: com você Deus tem mais trabalho? Ou uma palavra já resolve já para você? Fala: com você é uma oração, 2 orações, um propósito, mais um jejum, mais isso, e ainda não. O centurião falou: comigo o senhor não precisa ter trabalho, o senhor não precisa orar, não precisa pôr mão na cabeça, o senhor não precisa ungir, o senhor não precisa fazer isso, o senhor não precisa fazer aquilo, o senhor precisa apenas liberar apenas uma palavra. Libera apenas uma palavra e o meu rapaz será curado, eu sei disso. Libera apenas, quem vem atrás de uma palavra apenas do céu, quem precisa apenas de uma palavra, quem precisa de uma direção, é uma palavra só. Por que ele está dizendo? Jesus fica em choque. Jesus fala: o quê? Uma palavra? Isso. Mas por que isso? Jesus fica impressionado. Continua, você vai entender porque que ele fica. Porque olha o que o homem diz: porque também sou homem sujeito a... Eu sou sujeito à autoridade. Ou seja, quem entende autoridade, entende de fé. Quem entende autoridade, sabe que quem está falando tem autoridade. Se quem está falando tem autoridade, o que ele está falando é lei. Vai se cumprir imediatamente. Eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai. E ele, e ao outro, vem. E ele... E ao meu servo, faz isso. E ele... Próximo, versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiu: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como... Segura na mão quem está do seu lado e fala: somos nós. Fala: essa semana nós vamos ser esse centurião. Fala: essa semana nós vamos admirar os céus, nós vamos mover os céus. Fala: nossa fé vai atingir esse nível. Meu Deus, quem crê?
quanto maior o entendimento de autoridade, maior é a nossa fé. Jesus está dizendo: eu nunca vi uma fé igual essa. Nunca vi na minha vida. Por quê? Eu nunca vi um entendimento de autoridade como esse. Eu nunca vi uma compreensão de autoridade como essa. Esse homem entende sobre a autoridade. Por isso, eu nunca vi uma fé como essa. Que Jesus está dizendo que o entendimento de autoridade está completamente ligado com a nossa. Ou seja, quer crescer a fé? Quem quer crescer a sua fé? Quem quer desenvolver a sua fé? Cutuca quem está do seu lado e fala: precisa entender sobre a autoridade espiritual. Sobre a autoridade espiritual. Não é assim não. Olha, os filhos de um sacerdote viram Paulo expulsando demônio, e eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles falaram: olha, o Paulo expulsou o demônio. E Paulo falou: ajoelha, o demônio ajoelhou. E Paulo falou: mão para trás, o demônio colocou a mão para trás. Quem já expulsou o demônio já? Cadê você que já expulsou? Quem não expulsou, mas quer expulsar aí um dia um demônio, você fica impossível. Meu Deus do céu, você fala: não é possível. E os discípulos, os filhos daquele sacerdote, lá em Atos, viram Paulo expulsando o demônio e falaram: meu Deus, isso é demais. Aí eles viram um endemoniado. Falaram: vamos aprender agora. Vamos ver se isso funciona. Eu vi Paulo fazendo, eu olhei tudo como é que Paulo faz. Eu vou lá e vou fazer do mesmo. Esse eu faço, é fácil fazer, muito fácil fazer. Eu vi ele fazendo, só falou isso, falou aquilo, colocou a mão na cabeça. Aí viram o endemoniado. Os filhos daquele sacerdote foram lá expulsar o demônio. Chegaram para o demônio e falaram: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio virou para eles e disse: Jesus eu conheço, Paulo também eu. Em outras palavras, o que os demônios estão dizendo para ele? Esses aí têm autoridade. Agora você, meu colega. Quase que o demônio falou assim: você é meu colega. Você é meu. Ué, você que me deve. Você que me deve estar aqui querendo me expulsar. Sabe o que aconteceu? Você vai ler lá em Atos, lá depois. Sabe o que aconteceu? Aquele endemoniado deu uma surra nos 7 filhos. Mandaram os sete filhos foram embora para casa nu, envergonhados, porque eles achavam que era uma coisa assim, ó. Quantas vezes eu achei isso já? Falava: gente, esse negócio de demônio na igreja, isso aí é tudo encenado, né? Quem já pensou isso assim também? Esses crentes, minha cabeça completamente incrédula. Esses crentes contratam uma pessoa, só pode. Eles contratam alguém, colocam a pessoa lá para ficar mostrando para o povo que Deus está fazendo. Isso não existe, gente. Que não existe. Eu não acredito, não tem desse. Até ver um tio, o cunhado de um tio meu endemoniar, morava na roça, era pequenininho. Aí tinha lá na roça, a cultura é da cachaça. Parou, vão tomar uma. Aí tinha um cunhado de um tio meu, um cachaceiro, meu Deus do céu. Bebia, o povo já bebe normal, né? Mas era um cachaceiro. Só que nesse dia, o cara endemoniou. E eu era pequeno, nem vi, mas ninguém conseguia segurar ele. Quem já viu uma situação assim? Ninguém conseguiu, o homem ficou endemoniado, mas não tinha 1, 2, 3, 4, 5 homens tentando segurar, e tentaram amarrar, e tentaram segurar, uma força fora do normal. Quem já viu isso acontecer? E todo mundo tentando fazer fisicamente, segurando. Eu falei: gente, esse negócio de demônio é de verdade esse trem, hein? Eu pensava que era só enganação na igreja. Os filhos desse sacerdote tentaram expulsar, achando que sem autoridade eles iam exercer a fé. Ei, o demônio falou:
Quem são vocês? Vocês não estão debaixo de autoridade. Não é porque você é filho de sacerdote que você é ungido. A unção não vem pela descendência, não. A unção vem pelo seu joelho no chão. A unção vem pela sua consagração. A unção e a autoridade vem pela sua submissão, pela sua aliança, pelo seu comprometimento com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Vocês querem exercer a fé sem autoridade, vocês vão tomar uma surra. E muita gente acha que é assim. Não, algumas vezes eu fui lá, os tios meus vinham brincar para mim. E aí, Saulo, vamos abrir uma igreja? Igreja é um negócio bom, né? Falei, o quê, tio? A igreja dá dinheiro. Ô, tio, onde foi que você ouviu falar isso, tio? Você não entende o que é igreja? Todo mundo que olha de fora assim para a igreja, pensa que é só assim, vamos fazer um auditório, vamos colocar cadeiras. Não entende que nós estamos lidando com o mundo. E o mundo espiritual não tem aparência não, gente. No mundo espiritual não tem bonitinho, feinho, cheirosinho. Não tem. No mundo espiritual, ou você é, ou você não é. Ou você é de verdade, ou você não é nada. Tem como eu ser um personagem aqui e levar outra vida fora. Não tem como. No mundo espiritual não existe personagem. No mundo espiritual, ou você tem vida com Deus, ou você não tem vida com... Não tem jeito. Quem está me entendendo, diga amém. E quem não entende a autoridade espiritual, quem não entende o mundo espiritual, quer viver a fé, mas quer viver a fé do jeito dele. Não precisa. Santidade, besteira, aliança, bobagem, compromisso. Não, isso é bobagem, isso é besteira. Não, submeter, isso é bobagem, isso é besteira. Tiago capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz como funciona o princípio dessa autoridade no mundo espiritual. Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a quem? Aí depois que você se submete, se rende a sua vida, rende o seu coração, rende as suas escolhas, você tem uma aliança com Deus. Aí sim, resistir, e aí você vai ter força para resistir o diabo. E você não só vai resistir, e ele vai, aí você vai botar o diabo para correr. Quem quer botar o diabo para correr da sua casa, da sua família, do seu lar, e de onde você for, vira para o seu irmão e fala com ele: é quem tem autoridade. Quem tem autoridade bota o diabo para correr, bota a dívida para correr, bota a depressão para correr, bota o medo para correr, porque se submeteu a... A autoridade começa com a submissão. Quanto que o diabo se sujeita a uma pessoa, o quanto ela se submete a Deus. Jesus está falando: meu Pai do céu, nunca vi uma fé como essa. Mas por quê? Por que essa fé é tão diferenciada? Porque ele entende o princípio de autoridade. Quanto mais eu entendo o princípio de autoridade, mais fé eu tenho. Segundo, olha Lucas, capítulo 10, versículo 17. Os discípulos ficam assim, encantados. Os discípulos ficam assim, abismados. Em Lucas 10, Jesus separa de 2 em 2, do versículo 1 em diante, e envia. Separa de 2 em 2, separa os 70 e envia, vai, expulsa demônios, cura enfermos. Jesus em Lucas 10 envia, vai para casa, vai nas casas, vai, abre uma célula, abre a sua boca, leva o evangelho, leva a palavra. Aí eles voltam, aqui no 17, eles estão voltando. Como você vai terminar essa semana em nome de Jesus? Quem crê que vai ser assim que você vai terminar? Aí eles voltam, então regressaram os 70, possuídos de quê? Voltaram, cheios de alegria, com a fé, pulando lá em cima, cheio de ânimo, cheio de vida, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submeteram. Nós abrimos a boca e falamos em nome de Jesus. Ele obedeceu. Falei em nome de Jesus, ajoelhou, em nome de Jesus, mão para trás. Os discípulos falaram: que é isso, Jesus? Seu nome
É assim. Falou seu nome, Jesus. Falou o seu nome. O mundo espiritual se curva na hora. Quem está falando isso? Os discípulos. Estão descobrindo só ali agora. E o centurião já sabia disso, ó. Os discípulos estão falando: olha, a sua autoridade me encheu de fé. Os discípulos estão cheios de fé. Os discípulos estão cheios de alegria. Por quê? Eles começaram a usufruir da autoridade, do nome de... Vira para o seu irmão e fala com ele: você carrega o nome de Jesus. Fala que esse é o nome mais poderoso. Fala: nesse nome, demônios vão embora, enfermidades desaparecem. Fala: todo mal tem que ir embora. Fala: esse nome é poderoso. Talvez você até hoje não entendeu isso, mas hoje você vai para casa com essa. E eles falaram: os demônios se submeteram a Jesus, estão cheios de fé. Mas ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Continua, aí ele continua: eis que vos dei o quê? Eu vos dei o quê? Eu dei para vocês autoridade. Sabe por que vocês estão colhendo? Sabe por que vocês estão vendo o sobrenatural? Sabe por que vocês estão experimentando? Porque eu não dei para vocês qualquer coisa. Eu dei a autoridade. E essa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida aqui hoje, nós temos a autoridade do nome de Jesus. Nós temos a autoridade para ordenar ao mundo espiritual, ao mundo natural, e ele vai obedecer. É seu, é nosso, é da igreja. Autoridade. Vira para quem está do seu lado e dá essa notícia. Fala: nós temos autoridade. Fala: se você está em aliança, se você está em fidelidade, se você tem compromisso real com Deus, se você vive em santidade, você tem autoridade. E ele disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, fala comigo, nada, absolutamente vos causará, porque eu te enchi de autoridade, e o mundo tem que obedecer quem tem autoridade. Coloca a mão no nome do seu irmão e fala: é hoje. Você vai sair daqui revestido dessa autoridade, investido dessa autoridade. Fala: a partir de hoje, você vai parar de correr de medo, você vai parar de fugir de medo, e você que vai botar para correr todo o mal, você que vai ordenar para todo o mal ir embora, porque você vai sair daqui hoje revestido de autoridade. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Fala comigo: eu recebo